Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual. Travou? 10 horas mais 15 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Dia 29 de novembro, quarta-feira, pouco de vento na região metropolitana da Baixada Santista, mas o clima ainda é quente, ainda temos aí temperaturas positivas. Não é aquela chuva, mas que muita gente aguarda aí para os próximos dias, água. Vamos torcer aí para que a previsão altere. Dia 29, para quem nasceu no dia de hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Manda um abraço para o Sasquatch, que faz aniversário hoje também. Manda um abraço para Isabela, que faz aniversário hoje também, e outras pessoas que fazem aniversário no dia 29. Grande abraço, tudo de bom, parabéns! Hoje, quarta-feira, participação da dupla infalível Denise Brito e Júnior Santista. Nos controles de direção, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Denise. Bom dia, Júnior. Bom dia, Márcio, Maria Clara, Dr. José Luiz, meu colega de bancada. Bom dia quem nos ouve e nos assiste. Um bom dia especial para minha família, porque o meu grupo do WhatsApp da família me espera toda quarta-feira de manhã, viu, Márcio? Então, um beijo para minha galera, minha audiência, especialmente para Flávia, minha querida, que toda quarta-feira de manhã é minha ouvinte assídua. Um beijo, Flávia. E quero dar os parabéns hoje para o nosso capitão Márcio Chaves. Obrigado. Que faz aniversário. Então, Márcio, parabéns. Deus abençoe sua vida bastante. Muita saúde, paz e que possamos ficar aqui muito tempo, por muitos anos, né? Fazendo aqui o programa na rádio, que eu gosto muito. Parabéns. Obrigado mesmo. Júnior. Bom dia, Júnior Conselheiro Santista. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia, Denise. Estamos de volta, né? Depois de um jogo do Brasil lá em Argentina, no estádio do Maracanã. Aquele jogo foi desastroso, né? Não precisava ter perdido aquele jogo. Mas tá bom, o Maracanã tá bonito, tá bacana. O Rio de Janeiro continua lindo. Nós e é passamos isso. O vídeo de vocês aqui no Passaram. No dia seguinte, lá vocês fazendo. A Denise com aquela cara assim, tipo, putz, grilo. Obrigado pela derrota, né? Foi uma loucura, né? Porque. Enfim, teve de tudo, né? Teve calor, teve briga, teve tudo. Briga. Fomos como convidados e agradeço ao Pedro Mendes que nos convidou, né? Para assistir esse jogo. Foi muito gostoso, mas o Brasil, né, como disse o Dr. José Luiz no vídeo, deu tudo errado. Tiraram a cereja do bolo, né? Deu tudo errado, mas valeu a experiência. Eu, pessoalmente, não conheci o estádio do Maracanã, é lindo. Então, vale muito a pena para quem tiver a oportunidade de conhecer, né, o Maracanã, a cidade do Rio de Janeiro, vale bastante a pena. Não ganharam o estereótipo de pé frio, né? Não, de jeito nenhum. Olha, ninguém tem culpa que o Fernando Diniz escalou errado, convocou errado. Isso não é uma culpa nossa. Não é uma culpa de você. Não entrei em campo. Se eu tivesse entrado, teria feito uns gols lá, mas tudo bem. Nossa, o negócio dá vontade, né? Deixa eu entrar lá. Dá vontade. Logo o jogo, porque tá demais. Agora sim, eu não entendo muito de futebol, mas
pelo pouco que vi, a seleção precisa melhorar em algumas coisas, né? Senão, Seleção. não sei Tem se... seleção? Pois é, tá difícil, né? E o pior é que quando o Fernando Diniz ele entrou, deu uma certa esperança, porque o time voltou a tocar a bola, teve transição de jogo, que ficou uma coisa bacana. Só que do segundo pro terceiro jogo foi um desastre total, infelizmente. Mas vamos ver o que vai dar aí. Los hermanos, né? Argentina ganha, Milei. Aí tá bom pra caramba. E o pior que perder pra Argentina é um negócio doído, ainda mais no Maracanã, né? Dói. É pesado, Dói. mas... Maracanã é dói. Tem coisa pior, né? Tem 2-1 também. Tem coisa pior. Tem 7-1. Tem coisa pior. Ah, meu Deus. 10 horas, mais 20 e poucos, 22 minutos, 23 minutos. Vamos à pauta do Virtual News desta quarta-feira. O que nós vamos falar nesta quarta-feira? O que temos nesta quarta-feira? As principais notícias desse dia 29 de novembro de 2023. Alckmin defende alternativa para desonerar folha de pagamento. OAB pede providências contra a juíza que gritou com uma testemunha. Conselho Curador do FGTS aprova orçamento de 117 bilhões para 2024. Comissão de Segurança Pública aprova 2 convites para ouvir Flávio Dino. SEI prorroga até 2031 isenção de imposto sobre cargas do Norte e Nordeste. Criação do Dia Nacional do Rosário de Virgem Maria vai à sanção. E termina na sexta-feira o prazo para a solicitação de remissão de taxa de lixo de 2022 para moradores da cidade de Cubatão. Daí, essas são as pautas do Virtual News de hoje. Tá tranquilo, não tem muita coisa ali, não. Tá light. O que não tá light é o para não passar em branco. Vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco nesta manhã de quarta-feira. Para não passar em branco, Reuters, Israel e Hamas buscam um novo acordo para estender trégua em Gaza no último dia. 29 de novembro, Dia da Solidariedade ao Povo Palestino é celebrado. Primeira parcela do 13º deve ser paga até quinta-feira. Isto é, Senado aprova a entrada de Bolívia no Mercosul, Lula ainda precisa ratificar a adesão. O Globo, Ministério da Justiça não será desmembrado para a criação de segurança pública. Jornal do Brasil, Janone pede aos seus soldados nas redes que o defendam da acusação de rachadinha. R7, sem desoneração, cadeia de logística corre o risco e o consumidor pode ser afetado, diz a associação. G1, 7 homens morrem e 2 são presos durante operação contra grupo criminoso liderado por presidiário em Ceará. Broadcast, fertilizantes, atraso na aquisição para aplicação no primeiro semestre de 2024 é o maior em 3 anos, diz consultoria. Diário do Litoral, após confusão entre vereadores, sessão da Câmara encerrada em Cubatão. A Tribuna, delegada de Santos é assaltada em plena luz do dia ao parar carro em semáforo. Tá aí. É Sergipe, né? Sergipe, né? Eu falei Ceará, mas é Sergipe. Onde eu falei Ceará, ouça Sergipe. Depois a gente vai retificar aqui o negócio. Qual delas? Nenhuma delas, todas elas. Essa situação lamentável, né? Tem que ser dito porque me parece que estão querendo jogar uma cortina de fumaça para abafar o caso, né? Essa questão do deputado Janones. André Janones. O André Janones, ele é deputado e ele é advogado. Além disso, né? E trago isso porque foi uma pessoa que durante a campanha eleitoral não deu um minuto de paz. Então, aquela máxima, né? Acuse-os do que você é perfeita para esse caso. Porque foi um cidadão que passou a campanha eleitoral todinha e os 4 anos do governo anterior condenando, difamando, inventando fake news, propagando mentira. Não foi punido, não faz parte lá do inquérito do fim do mundo, não houve sanção alguma contra ele. Agora, o que vem à tona? Tudo aquilo que ele dizia, que o governo anterior fazia rachadinha, que era milícia e não sei o quê, aparece da própria boca dele uma confissão dizendo e pedindo
Nada além disso, rachadinha. Então agora vem com essa balela. Não, não se tratava de rachadinha. Trata-se de uma vaquinha que eu estou tentando fazer para cobrir as contas. Meu Deus do céu, não é possível que isso vai ficar impune. Não tenho visto nenhuma notícia além das redes sociais, né, da grande mídia, da imprensa, da extrema imprensa, que vive falando, né, do governo anterior e acusando de rachadinhas, tudo sem provar, né, e corrupção e tudo mais. Agora, temos um deputado que declarou textualmente, não foi ninguém que contou, algum assessor, ele diz claramente nos vídeos, nos áudios, não é? Falando que precisa do salário dos outros assessores parlamentares, enfim, né, do pessoal que trabalha ali com ele. E a coisa tá como se nada tivesse acontecido. Se terminar em pizza, se esse homem não for caçado... Aliás, se ele tivesse um pouco de decência e cumprisse a palavra dele, ele pediria a renúncia do cargo, porque foi o que ele disse, né? Se houvesse uma condição proba, não haveria rachadinha. Sim. Concorda? Sim. Quer dizer, o que esperar de alguém que não tem uma atitude proba? Sim. Então, assim, o mínimo que esse cidadão deveria fazer, caso tivesse um mínimo de decência, é renunciar ao mandato. Como ele disse muitas vezes, se houver algum mal feito, eu renuncio ao meu mandato. Renuncie então, André Janones. Eu queria só destacar aqui, eu falei no início, que quando o Dallagnol perdeu o mandato, que foi célere, eu falei que seja célere, mas que seja célere a todos. A todos. Então agora a gente aguarda que também seja célere. Então esse é o país então, agora, aonde um deputado... O mesmo peso, a mesma medida. A mesma medida. E a mesma velocidade. Esse é o país aonde um deputado, né, que a meu sentir, e falei isso aqui do programa, não havia motivo nenhum para ter um mandato cassado, que é o Dr. Deltan Dallagnol, ex-procurador federal, tem um mandato cassado. E o André Janones ele confessou, ele disse isso, não foi ninguém que contou. Eu vou apostar aqui, eu acredito que vai abafar o caso, porque está na situação, né? Porque defende o PT e o governo, vai continuar impune. Mas o que adianta aí para as redes sociais? O negócio agora é... sem nenhum tipo de... de baixo. A verdade é que André Janones é um contumaz canalha, né? Isso não é nenhuma novidade, infelizmente. Ele se orgulha de ter inventado fake news durante as eleições, e diante desse orgulho a gente já consegue medir o caráter desse tipo de pessoa. Essa história de rachadinha não surpreende ninguém, essa que é a grande verdade. O que não se deixa é de lamentar, e a única coisa que se espera é realmente a celeridade por parte do Congresso Nacional em cassar o mandato desse canalha. Essa é a única coisa que se espera. Porém, sabemos que isso não vai acontecer, né? Sabemos que ele é aliado político do PT, ele é aliado político do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que é tão autoritário quanto ele. Então, sabemos que, infelizmente, isso não vai dar em nada. Talvez sim, talvez não. Vamos aguardar aí que, de repente, né, nós temos todo um Congresso que precisa atentar para isso. Espero que tenhamos uma grata surpresa. Pública. E como é que você vai deixar passar um caso de uma rachadinha assumida se você tem outras pessoas que estão sendo incriminadas pelo mesmo ator? Não existem dois pesos e duas medidas. Então essa questão da rachadinha, isso tem que... Porque na verdade, se você abre um precedente desse, você tem um país inteiro que deve estar com rachadinha em tudo quanto é lugar, que abriu um precedente. Exato. Sim, se a gente for investigar qualquer Câmara de Vereadores, você vai achar rachadinhas aí à torta e à direita, e infelizmente. Não só no Legislativo, de repente no Executivo também. Seria a corrupção legalizada. Infelizmente é uma prática comum no Brasil, né? É triste dizer isso, mas eles fazem isso em troca de um cargo público. Infelizmente é a realidade, né? O Brasil, o povo brasileiro, ele é corrupto por natureza. Essa que é a grande verdade, infelizmente. Eu vou só discordar num ponto que a corrupção não é invenção do brasileiro, embora o brasileiro aprimora. Exato. Perfeito. Nós temos algumas situações aí de pessoas que se aplicam no aprimoramento do ato corruptivo, né? Tanto o corruptor quanto aquele que é corruptivo, né? Então,
Se, Brasil, aí tem se essa existisse uma academia de especialização em corrupção, certamente o Brasil seria líder mundial, você não tem a dúvida disso. Então a gente precisa. E o povo sério, o povo honesto, o povo trabalhador, paga por isso, porque é o dinheiro do povo que vai. Exato. É o povo que paga por isso. Aquele honesto trabalhador, aquele que ficou feito sardinha por causa das greves do metrô, esse é o que sofre, esse é o que paga caro. Vamos falar em pagar, fertilizantes, um semestre já é o atraso, a consultoria falou, está lá na broadcast. A preocupação é com o agro, né? Sim. Porque se atrasa os fertilizantes, a gente vem falando aqui dessa questão dos fertilizantes, que o Brasil não é autossuficiente, aí inventam, vamos criar uma indústria na Bolívia, não sei onde. Não adianta, fortalece a indústria nacional, melhora a situação no país e garante aí, porque não dá para ficar na dependência do fertilizante importado. Sim, fomentar a produção de fertilizantes aqui no Brasil para que não seja necessária essa dependência que temos, né? De outros países e outros lugares. E essa questão da indústria nacional não ser valorizada, né? Uhum. A competição fica difícil, porque a importação é zero. E o pior de tudo, né? Confiarmos mais uma vez na Bolívia, que já causou aquela confusão toda gás, né? com o gás, envolvendo a Petrobras, ou seja, estamos nos colocando de novo contra uma republiqueta aí da América do Sul e vamos ver no que vai dar. Aliás, é muito bom que se diga, né, que isso vai ser pauta aí também do nosso noticiário, sobre a inclusão da Bolívia no Mercosul. Né? Gostaria de saber realmente o que a Bolívia tem para agregar, mas falaremos um pouquinho mais tarde sobre esse tema. Mais tarde sobre essa questão. Bom, lembrando que foi noticiado hoje no Jornal A Tribuna que uma delegada foi assaltada no semáforo, né? Tudo bem que horas depois o criminoso foi preso. Mas o fato de ser uma delegada chama atenção. Porém, não está escrito na testa de ninguém que é delegado, que não é delegado. E foi vítima, como tantos outros, que percorrem as cidades, né, e que estão sujeitos a essa questão que envolve a segurança pública. Exato. Um ponto que deve se levantar aqui, lógico que isso é uma situação aplicável a quase todas as cidades da Baixada Santista, mas especialmente Santos, o que eu percebo é que a cidade está completamente largada em todos os setores, seja da segurança pública, seja do cuidado e o zelo pela cidade. Não é difícil você andar pela cidade, ver diversos buracos, você colocar seu carro em um buraco do tamanho do mundo e ter problemas com isso. A zeladoria da cidade está completamente largada. Obras que custam milhões são meras maquiagens. Então eu acho que a situação da cidade de Santos ela é realmente calamitosa. Lógico que não se fala nada porque tem muita gente envolvida que dá aquele somebody love, aquele cala a boca e fica tudo por isso mesmo. Mas o fato é, a segurança pública em Santos está realmente complicada. Muitos moradores de rua espalhados por bairros. E isso complica a situação da cidade, infelizmente. A gente vê nas redes sociais o número de roubos de bicicleta, invasão de prédios, roubos às luzes do dia, as pessoas andando são assaltadas ali. Casas invadidas, toda uma situação. Lembrando que à época nós tivemos a oportunidade de fazer uma matéria junto ao Copom, né, e um grande número de ligações, trotes, são feitos para o Copom. Trotes. Então nós estamos falando aí de 30%, 40% de ligações brincando nisso. Uhum. Ou seja, você tira a atenção de um serviço que é extremamente essencial para atendimento em determinados casos. Né? E é necessário. Aí a gente fala de monitoramento, a gente fala de uma condição de segurança pública maior. Afinal de contas, é uma cidade turística. Sim. É uma cidade que tem, sim, uma das maiores populações da Baixada Santista. Sim, e agora com a chegada do final do ano, né? Aumenta isso, vem todo um objetivo maior para a Baixada, principalmente para as cidades litorâneas, que no caso Santos, Praia Grande, Guarujá, tem um aumento muito grande no efetivo, porém é necessário toda uma tecnologia. Não dá para ver. Nesse caso foi preso logo depois, mas em outros casos muitas vezes não acontece. Na maioria, né? Em verdade, foi preso porque era uma delegada que certamente colocou o seu aparato policial ali atrás disso e foi atrás do bandido. A questão é que o cidadão comum ele não vai ter a mesma sorte. Infelizmente, salvo alguma raridade ou alguma providência divina, não vai ter essa sorte. Ele vai ser roubado, vai ter os seus pertences levados e não vai conseguir recuperar. Mara Clara ontem, no virtual de ontem, de terça-feira, ela falou a respeito do show de Taylor Swift, né?
porque a moça foi assaltada, foi roubada, né? Perdeu o celular dela, roubou. Aí entrou em contato com o próprio celular, com o celular do amigo, pedindo, né? Para que se queria resgatar o celular, pagava o resgate pro celular. Afinal de contas, ela tinha feito, né? Foi o show da vida dela, ela fez as fotos. Os registros. E ele mandou as fotos para ela. Depois desligou o celular. Mandou as fotos para ela. Surreal. Vou ser legal contigo, né? Vou te devolver as fotos do seu celular que eu roubei. Você bacana. Oi? 100 fotos. Você bacana com você. Absurdo, vou te devolver as fotos, pô. É um absurdo. Afinal de contas, que absurdo, Olha, né? nós vivemos tempos surreais, essa que é a grande verdade. E foi até bacana levantar essa questão do show da Taylor Swift. Ontem nos últimos dias foi publicada aí uma cena extremamente bizarra que eu achei, que foi a família daquela fã da cantora lá que morreu. E a família foi conhecer a Taylor Swift, né? E todo mundo sorrindo na foto. Me chamou muito a atenção pela falta de respeito por uma pessoa que se foi. Você vê a artista que tinha acabado de sair do palco, ou seja, com as suas vestimentas ali bastante curtas, né, para falar a verdade, e todo mundo sorrindo, todo mundo achando aquilo normal. Gente, uma pessoa morreu. É lógico que foi uma situação lamentável, que não dá para atribuir culpa para alguém. Sabemos que o calor no Rio de Janeiro ele é um negócio complicado, etc e tal, mas será que as pessoas perderam a noção das coisas? Porque todo mundo sorrindo, todo mundo achando normal. Gente, não é normal. Uma pessoa morreu em um show. Eu acho que precisa ter um pouquinho de bom senso com as coisas. Existe um ponto na situação, né? Nem tudo é midiático, nem tudo é necessário um flash. Exato. Muitas ações podem ser feitas ali na descrição, numa forma muito mais coerente, emotiva e principalmente respeitosa, né? Exato. Afinal de contas, uma jovem morreu vivendo um dos seus sonhos mais queridos. Pois é. Então a gente pensa dessa forma. Mas 11h44, bom, a Câmara de Cubatão ontem teve discussões, uma pessoa ia ser homenageada, uma diretoria ia ser homenageada, e de repente entrou um pedido de SEI, de comissão de investigação, referente às ações dessa diretora diante de um aluno. Aí a coisa ficou meio que intempestiva, o sindicato se pronunciou na galeria, e aí obstruíram a sessão. Não teve homenagem, a pessoa não teve homenagem, que na verdade seria para a escola, não seria para a pessoa, mas a pessoa não houve homenagem, um vereador homenagearam, acabou não homenageando, o outro fez a SEI, ou seja, parou tudo. Parou tudo e a sessão já está sendo feita em outro local, porque o plenário está em reforma. E aí mais apertado, mais acalorado, né? Teve até um vídeo nas redes sociais de um gato correndo atrás do rato dentro do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Isso aí, próprios vereadores filmando lá o gato. De fato, o gato estava exercendo a sua função natural, né? Sim. O rato também estava ali porque foi permitido. Dele, né? As ações permitiram a presença do rato, né? O gato e rato ali lembra muito essa questão do Legislativo e Executivo, mas tudo bem. A situação aí acaba, o que era para ser uma situação de homenagem, acabou se tornando uma situação de constrangimento. Perfeito. E é isso, obstruir a sessão, não se tem a sessão, vamos ver quando se retomar a sessão, se os ânimos ainda vão estar acalorados ou não, né? Parece que está faltando serviço para os nossos representantes, né? Tanto no âmbito municipal quanto no âmbito federal, não é? Para se estarem degladiando assim numa sessão solene, né? Será que não tem nada mais importante para fazer? Nada melhor com que se preocupar? Vamos aguardar ver o que vai acontecer agora, se vai ser aprovada a SEI, vão se investigar a denúncia contra a diretora, se vai se fazer homenagem aos alunos da escola, vamos ver o que vai acontecer. E é o Peruzzi, né? Uma das escolas que vem sofrendo mais ações na falta de segurança, roubo, isso, aquilo, é o Peruzzi. Vamos lá. Entre homenagens e SEIs, me parece que eu espero que o orçamento para 2024 esteja em dia, para que a cidade caminhe bem aí. Vamos ver se a gente deve cobrar esse tipo de coisa ou fica tudo por isso mesmo também. Júnior, conselheiro statista. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Vamos Seguimos. 10h47, vamos para a pauta do News? Vamos para a pauta do Virtual News. Vamos lá. Bom, vamos estar falando agora a respeito de Geraldo Alckmin, o presidente em exercício, e a questão que envolve a desoneração da folha de pagamento, que foi vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o veto vai ser analisado pelo plenário, pelo Senado. E pode derrubar não só esse veto, mas também outros que envolvem, inclusive, a questão do marco temporal. Tudo isso vai ser analisado pelo Senado. Mas vamos à fala do Geraldo Alckmin, que esteve em reunião ontem e falou a respeito dessa questão da preocupação com a desoneração da folha de pagamento. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Alckmin defende alternativa para desonerar a folha de pagamento. O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que uma nova proposta para a desoneração da folha de pagamento deve ser discutida após a aprovação de uma reforma tributária no Congresso Nacional. Em reunião com representantes de diversas entidades do setor privado, Alckmin informou que após a viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Emirados Árabes, a ideia é de se debruçar sobre essa questão para apresentar uma proposta para os setores que estavam sendo beneficiados com a desoneração da folha. O grande desafio do mundo vai ser o emprego e renda, não só nosso, mas mundial. Então, a gente deve procurar, pós-reforma tributária, buscar caminhos, e nós podemos discutir isso, para a desoneração da folha que já existe hoje na área rural para a pessoa física e não teve perda de receita. Você só muda a fonte de contribuição, disse Alckmin. Em reunião da instalação do Fórum MDIC, do Comércio e Serviços, Alckmin disse que, quando era deputado federal, foi relator da legislação que estabelece que pessoas físicas na área rural não paguem contribuição previdenciária sobre a folha, mas sim um percentual na venda do produto. Para você estimular o emprego, estimular a formalização, explicou o presidente em exercício. Na reunião, Alckmin também disse que o governo estuda uma nova versão do programa Desenrola, que possibilita a renegociação de dívidas para beneficiar também as empresas. Estamos discutindo o Desenrola Empresas também, para ajudar as empresas que tiveram dificuldades e podem sair, disse, lembrando que o programa do governo já beneficiou quase 2 milhões de pessoas que deixaram de ser negativadas e voltam a ter crédito. O Fórum MDIC, do Comércio, Indústria e Serviços, é formado pela Secretaria do Ministério e por 26 entidades representativas do setor privado, como a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas, a CNDL, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, e a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABCOM. O objetivo do fórum é a troca de informações entre os setores públicos e privados para identificar as políticas que afetam a competitividade e a produtividade do setor, bem como as necessidades e medidas de fortalecimento do comércio e serviços. As informações são da Agência Brasil. Bom, tá aí. Presidente em exercício, desoneração da folha, que vai até dezembro. Até dezembro tem a desoneração. Depois disso, volta tudo ao que era antes, se não for derrubado o veto. O que impacta? Quase 1 milhão de postos de trabalho podem ser extintos. Porque quando desonera a folha, ele paga de 1 a 4,5% sobre o bruto. Quando você tem a oneração da folha, você tem um percentual, acho 20% sobre a contribuição no funcionário. Então a tua folha de pagamento ela vai crescer mais 20% direto. Isso 20% em horas extras, isso em tudo. E claro, isso representa afeta direto o caixa do empresário. Já estava na desoneração, agora volta para o outro, então a conta volta antiga e fecha a porta de trabalho, porque é isso que vai acontecer. Então, a discussão dessa desoneração, eu acho que está tardia. Não deveria ter sido discutido antes do veto. Por que não colocaram uma proposta antes? Agora já vetou. O Senado dá toda a pinta que vai derrubar o veto. Mais ou menos, né, Márcio? Você entrou num ponto muito importante. Por que não foi colocado antes? De bobo, o PT e o governo de esquerda que está hoje atualmente, né, não tem nada. Por que não foi colocado antes? Para poderem barganhar. O que se diz nos bastidores é que haverá um grande pacotão.
O que temos no Congresso hoje? A reforma tributária. Vai ser fatiada, não vai? Alguns pontos vão ser tirados, outros não. Como é que vai ficar? O governo quer que a reforma tributária passe a qualquer custo, seja, né, resolvido tudo ainda esse ano. Então, o que fez? Isso que diz os bastidores. Vamos veta tudo, a desoneração da folha, e joga tudo lá para podermos barganhar. Vocês querem a desoneração da folha? Né? Então, aprovem a reforma tributária sem nenhum tipo de fatiamento, sem nenhum tipo de veto, nada disso. Para que isso seja feito, sabemos o que virá. As emendas PIX. Esqueceram do tal orçamento secreto que criticavam e tudo mais, que esse governo seria o exemplo de probidade, que não haveria emenda? Tudo balela. As emendas PIX continuam acontecendo e certamente vão acontecer nesse caso que eu estou falando. A matéria fala, o ministro Haddad deixou claro, vai aguardar a tramitação da reforma tributária para depois enviar uma nova proposta de desoneração da folha. Então, o que é isso? É uma espécie de chantagem. Aprovem a reforma tributária para então podermos, né, falar da desoneração ou jogar um pouco mais para frente e deixar a lei valendo aí por mais um tempo. Mas, Denise, eu entendo o que você está comentando, mas falta mais um nesse tabuleiro, que é o empresário, que tem a força dele agora, porque tem o lobby político e tem, claro, a sua bancada também no Senado. Então, o empresariado aí também tem a força agora, porque o que está em jogo é, o veto está lá, se derrubou o veto, acabou o problema. Sim, sim. Ela segue, sim. Vai se propor, aí você muda a situação. Além dos empresários, verdade, né, que certamente vão se manifestar, a gente já vê nas redes sociais, vários setores fazendo manifesto, isso eu vi hoje de manhã. Agora, é muito curioso, porque um setor que eu não vi se manifestar são os sindicatos. Não é engraçado? Afinal, se a desoneração realmente terminar no dia 31 de dezembro, nós assistiremos demissões em massa. Um milhão de postos de trabalho. Os empresários não vão conseguir pagar essa conta. É bom dizer que a desoneração vem desde 2011. Não é uma coisa assim, foi feito no governo passado para apadrinhar. Não, desde 2011 que essa desoneração acontece e isso fomentou muitos trabalhos, sim. Mas é engraçado que não vejo PSOL, não vejo o PT, não vejo o Partido da Causa Operária e também não vejo os sindicatos se manifestando. Afinal, muitos empregos serão extintos. José. O que a gente percebe aí, mais uma vez, é um discurso completamente vazio por parte do Chuchu, que tenta aí contemporizar os ânimos da coisa, fala, nós vamos tentar, nós vamos avaliar, vamos, como bem explicou a Denise aqui, vamos fazer uma barganha. E fica por isso mesmo. E realmente é curioso como os sindicatos que dizem lutar pelos trabalhadores, são a classe que, olha, vamos lutar por vocês. Quietinhos. Ninguém fala absolutamente nada. Aliás, esse silêncio em todos os setores aqui do Brasil para muita coisa, das duas uma. Ou ele é um grande cala-boca ou tem alguma coisa muito boa acontecendo. Essa última parte eu particularmente duvido. Mas parece que tudo acontece no Brasil, todo mundo está ficando quieto e tudo está se passando. E a conta está ficando para cada vez mais o trabalhador pagar. O pior de tudo, se essa desoneração realmente prosperar, ok, bacana, né? A coisa vai funcionar e mantém-se os empregos. Agora, se acontecer com o veto que o Luiz Inácio, que é o cara que diz que vai gerar emprego, que vai dar renda para todo mundo, defende o trabalhador, faz uma coisa dessa, se o Congresso não derrubar esse veto, teremos problemas sérios no Brasil. Óbvio que está se observando a arrecadação. É claro que está se observando a arrecadação, folha de pagamento, INSS, trabalho, toda essa situação. A gente sabe para onde vai esse dinheiro. Ele tem endereço já definido. Então, essa questão. E o governo vem tentando equilibrar o orçamento de 2024. Mas não faz a lição de casa, que é diminuir o gasto. Então, você tem que cortar o gasto. Porque a hora que você colocar, a folha voltar ao que era antes, desemprego. E aí você vai ter uma situação ainda maior. Você já imaginou
1 milhão de trabalhadores indo em busca do seu seguro de desemprego, Esse é o Bolsa primeiro impacto. Família. Esse é o primeiro impacto. É isso Né? aí que vai acontecer. Bolsa Família vão para o hospital utilizar o SUS. Muitos deixam de ter o plano de saúde, que é pela empresa, toda uma situação, voltam a buscar no mercado de trabalho. E está difícil. Quer dizer, o próprio presidente, em exercício, fala dessa questão de que o mundo precisa de emprego. E aí você vai onerar a folha? Por isso que termino dizendo, o motivo é apenas um: barganha com o Congresso Nacional. Aprovem a reforma tributária e a Mas, desoneração. Denise, eu vejo a bola no pé do Senado. Então, se o Senado faz gol agora, mantém a desoneração, o governo é que vai ter que sentar com o Senado depois para discutir, porque ainda tem outras coisas para discutir, tem um marco temporal que vai cair, tem outros vetos para discutir. O governo, eu não sei se está nessa barganha toda não, hein? Eu não sei se ele está podendo bancar e tudo isso. Exato, não, hein? inclusive se diz nos bastidores que o PIX de outras aprovações, de outras votações, não caiu até agora. Tem parlamentar reclamando. Tem emenda que não foi liberada. Exato, não caiu o meu PIX da votação passada. Agora vocês estão pedindo o PIX para essa. E parece aí que o Luiz Inácio tem um grande problema. Como ele gosta muito de viajar, caiu no colo do chuchu, como disse o Geraldo doutor Alckmin. José Luiz. E lembrando que essa questão envolve também a discussão entre Senado e STF. Tem toda essa situação, quer dizer, tá um embrólio de final do ano. Papai Noel tem que trazer muito calmante. Um saco de paciência. Olha, Porque, no Brasil a gente não morre de tédio, né? Mas eu entendo que toda essa crise envolvendo o Senado, envolvendo o STF e agora o Palácio do Planalto também, não passa de um grande jogo de cena, né? Nessa nova viagem do Lula, que nem sei se a primeira-dama vai também, mas enfim, vamos pular essa parte. Não sei, aliás, o Rodrigo Pacheco vai junto para a COP28. E nesse evento, eles prometem conversar e se acertar, né? Ou seja, o que vai é correr dinheiro para lá, correr dinheiro para cá, emenda Pix para cá, emenda Pix para lá. No fim das contas, eu entendo que eles vão acabar se acertando e vai ter uma grande e enorme e bilionária pizza. Mas vamos aguardar para ver o que realmente acontece. Olha, eu acho que Zanin passou. Flávio Dino vai passar. Flávio Dino possa passar. Outras situações podem acontecer. Mas, não sei não, acho que a desoneração da folha, acho que esse veto vão derrubar. Tomara. E vai seguir, até porque é uma questão de reposicionar. Isso aí tem... E tem a mídia lá em cima, né? Sim. A mídia está em cima. 11 horas, vamos à próxima matéria, que nós vamos estar falando a respeito do que mesmo? Aqui eu estava olhando. Ah, sim! A OAB faz um pedido diante de uma atitude de uma juíza que ofendeu, né, gritou com uma testemunha em uma audiência feita através do modo virtual. É isso? Vamos acompanhar a matéria que vem também da Agência Senado. Agência Brasil, perdão. O OAB pede providências contra a juíza que gritou com uma testemunha. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Santa Catarina, pediu ontem à Justiça Trabalhista a adoção de providências contra a juíza Kismara Brustolin, da Vara de Trabalho de Xanxerê, em Santa Catarina. Durante uma audiência virtual no dia 14 de novembro deste ano, aos gritos, a juíza exigiu ser chamada de excelência por um homem que foi ouvido como testemunha em um processo trabalhista. A magistrada ainda chamou o homem de bocudo. O caso veio à tona após o vídeo da audiência ter sido publicado nas redes sociais. O pedido de providências foi entregue na tarde de terça-feira pela OAB de Santa Catarina ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o TRT-12. No documento, a ordem pede providências contra a juíza para que o comportamento da magistrada não volte a se repetir. No vídeo da audiência, que circula nas redes sociais, Kismara Brustolin se exalta ao chamar a atenção da testemunha e exige ser tratada como excelência. A testemunha chegou a questionar se seria obrigada a seguir a determinação da juíza e foi informado que o depoimento seria desconsiderado do processo.
Em nota, o TRT-12 informou que determinou a abertura de uma investigação interna contra a juíza e a imediata suspensão de audiências realizada pela magistrada. A materinha da Temis, deusa Temis, né? A deusa Temis. Não é da deusa Temis, deusa da justiça. Pá! Bocudo! Pá! Excelência! Pá! É uma situação muito lamentável, muito lamentável. Meu Eu vou trazer Deus, dois gente. pontos aqui. Primeiro eu quero dizer que não é a maioria dos juízes. Felizmente, né? Temos muitos juízes cordiais que atendem o advogado, a grande maioria, essa que é a verdade. Mas, infelizmente, nós temos esses casos de juizite, como a gente costumava brincar na época da faculdade, né? Eu tive professores que foram juízes, acredito que o Dr. José Luiz também teve. Então, costumava se brincar, né? O juiz está sofrendo de juizite. Dito isso, um ponto importante a se trazer aqui é o seguinte: o exemplo vem de cima e o exemplo arrasta. Essa é uma lição para a vida. Essa é uma lição para a nossa vida. O exemplo arrasta. Quem é mãe, educou filhos, sabe muito bem disso. Por que estou falando isso? Porque a OAB, e como advogada faço aqui uma crítica, há muito tempo vem silente em relação à prerrogativa dos advogados. Nós temos assistido, né, esse é o caso midiático, por isso que eu trago, advogados serem cerceados diariamente, semanalmente, em vários casos, na questão do julgamento lá dos réus do 8 de janeiro. Esses dias eu assisti um vídeo que o advogado fez uma sustentação oral do lado de fora do STF. Do lado de fora, vestiu a toga, filmou com o celular, possivelmente um assessor ou um outro colega lá filmou, ele fez a sustentação oral dele em forma de protesto, né, já que não pôde fazer no plenário, fez lá fora com o STF ao fundo, filmou e soltou nas redes sociais. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O advogado tem direito a fazer sustentação oral aonde quer que seja, a conversar com o magistrado que seja no Supremo Tribunal Federal ou seja numa comarca comum. E a OAB ficou silente durante muito tempo. Precisou desse último episódio aí onde o ministro Alexandre de Moraes indeferiu que um advogado falasse no plenário e ainda debochou. Daqui a pouco vem aí 1 milhão de nota de repúdio da OAB, desmerecendo a classe, desmerecendo um órgão sério como a OAB, que agora parece que acordou. Não sei se foi na segunda-feira ou acho que foi na segunda, né, doutor José, que lá em Minas Gerais, o presidente lá fez uma dura crítica em relação ao comportamento dos juízes, em relação às prerrogativas dos advogados que não estão sendo atendidos. E estou falando isso, né, para fechar o meu comentário, porque essa juíza certamente está se espelhando em alguém. Então, se vê lá em cima prerrogativas sendo desrespeitadas, réus sendo desrespeitados sem direito à ampla defesa, porque é isso que está acontecendo no julgamento do 8 de janeiro. Tivemos um réu semana passada que morreu e ele tinha um pedido de soltura, não foi cumprido, morreu na prisão. Então, é um comportamento que vai se tornando ali uma bola de neve. Se lá em cima fazem e ninguém fala nada, vou fazer aqui também, vou gritar com o advogado, porque a juíza não apareceu ela gritando com a testemunha, mas nas imagens anteriores ela também desrespeita o advogado. Então, vai ficando, né, um salvo-conduto. Se lá em cima gritam e fazem o que querem e ninguém fala nada, vou desrespeitar aqui também. E é assim que vai abrindo precedente para que prerrogativas dos advogados sejam desrespeitadas, testemunhas e o exercício sagrado da ampla defesa vai cada vez ficando mais prejudicado. Júnior? Eu acho que tudo que aconteceu foi extremamente lamentável. A gente percebeu ali que a juíza não tinha o mínimo de controle emocional para conduzir aquela audiência, né? E é uma situação assim extremamente constrangedora, porque ao ponto dela se autocolocar. Eu sei que educação hoje em dia se tornou um acessório de luxo, é verdade, né?
quando você envolve ali relações de trabalho, você ainda tem questões emocionais que estão envolvidas, etc. e tal. É óbvio que realmente as pessoas deixam de ter certos respeitos, seguir certos ritos e certos modos em audiência. E a juíza poderia sim cobrar postura, cobrar uma melhor educação por parte da testemunha. A questão é, ou você cobra educação, ou você humilha uma outra pessoa. Me parece que o que aconteceu ali foi uma sessão de humilhação para aquela pessoa e a juíza se autocolocando no mais alto cargo. Óbvio que ela é autoridade. Ela não precisava falar que ela é uma autoridade ali. E ela sim é a autoridade máxima naquele local. Só que não havia necessidade daquele tipo de conduta. Até porque, doutor José, muitas vezes a pessoa não sabe como se referir. Tem muita gente que vai para a audiência, especialmente na Justiça do Trabalho, são pessoas simples, né? Não sabe que deve tratar o juiz como excelência. Não sabe nem pronunciar excelência, às vezes não sabe escrever. Então, certamente, essa testemunha, possivelmente, chamou de doutora porque... Senhora, entendeu? Acontece. Eu entendo que realmente faltou bom senso ali e essa questão de educação que ela aparentemente tenta passar aí durante a audiência, na verdade o que ela teve foi uma conduta extremamente lamentável e extremamente humilhante. Vamos colocar que ao exigir a educação ela faltou com a dela. Exato, no mínimo. Exato, acho que esse é o ponto. E é o que bem Denise falou a respeito da simplicidade. O dia que o brasileiro tiver como consciência e como entendimento a forma de tratamento ao judiciário, ao legislativo, ao executivo, com certeza esses poderes vão ser mudados e muito. Exato. Porque quando se tomar consciência de como você deve se proceder, é porque você tem consciência dos seus direitos, dos seus deveres, das prerrogativas que muitos têm e podem utilizar, e com certeza a justiça muda. E isso passa, Márcio, pela educação, porque muito se diz que tem coisas que não tem necessidade de estar na escola. Tem sim. Tem sim, claro. Eu me lembro de aprender tudo isso, como se você se referia a um presidente, a um juiz, a um... Pronome de tratamento. Exatamente. Exato. Né? Então... Pronome de tratamento. Tudo isso faz parte da escola. E você não só ensina os pronomes, como você também pode ensinar como se faz um pedido ao juiz, como você se dirige, exato, quando você faz a situação, de que forma você, cidadão, pode chegar a um fórum, pode solicitar um documento, pode fazer um pedido, de que forma você pode exercer seus direitos, né? Isso teve direito a ser. Mas outra coisa que eu chamo a atenção, obviamente foi uma juíza mulher, ela me mostrou totalmente fora de si, né? Não estou aqui passando pano, não. Estou entendendo, sim. E na verdade nada justifica. Porém, será que nesse tempo todo só a juíza fez isso? Será que nenhum juiz fez isso? Será que nós não temos nenhum registro por parte de uma? Ou será que por ser uma juíza foi mais rápido ir para a mídia? Temos, mas não vou dizer aqui, né? Me parece que numa corte suprema aí de um determinado país, temos juízes que também deram ali situação, esse tipo de, né? Foi mais fácil. tipo de conduta. E qual vai ser a penalidade? Você vai ser não, eu tenho que até perguntar o tom. Você vai ser aposentada compulsoriamente pelo seu ato? Que ruim, né? Hoje saiu a notícia de que ela foi suspensa. Agora de manhã. Será aposentada compulsoriamente devido aos seus atos com externos, salário, com todos os seus direitos, para você aprender. Márcio, uma coisa que você levantou aí, que se trata de uma juíza mulher, aliás, deixa eu só fazer um pequeno ponto aqui. A escolha feita pelo Flávio Dino para compor aí o Supremo Tribunal Federal retirou uma representatividade feminina. Nós tínhamos a ministra Rosa Weber, que agora está sendo substituída pelo Flávio Dino. E que ninguém se engane, ele vai ser aprovado com sobras, né? Ninguém chega a esse ponto de ser ali, de ter o nome indicado sem estar com a aprovação pronta. Jogo político no Brasil, a gente sabe como é que funciona, né? Olha, pode acontecer dele não ser aprovado? Espero que sim. Aliás, espero que isso que eu esteja falando também, ele não me prenda depois, né? Afinal de contas, ele volta para o Senado. Afinal de contas, ele tem todo um perfil autoritário, né? Espero que ele não escute isso e não queira me prender também. Mas a grande verdade é que ele vai passar com sobras, né? No Senado. Eu não acredito na
na sabatina, não acredito em absolutamente nada disso. Se ele foi indicado, ele já está lá. Essa que é a grande verdade. O que pode me consolar é se o Senado, por iniciativa do Rodrigo Pacheco, colocar em votação a questão do mandato para o STF. É o único ponto que me dá algum alento de que algo pode acontecer. Fora isso, vamos aguardar. Em relação à sua juíza, obviamente, independente de ser juíza, mas é um ser humano. A gente tem que observar também o que não levou a pessoa a tomar tais atitudes. Que imagina-se que alguém que chega à magistratura tem, no mínimo, uma educação a ser exercida. E você não exige a educação do outro, você mostra a sua, né? Exato. Até porque a pessoa passa por um processo, por um concurso público que é muito difícil, que é muito complicado, né? Então não é qualquer pessoa que se torna juiz. Então espero que seja realmente um erro dela e que essa conduta mude e que tudo siga em paz. E que se acenda a luz vermelha para os demais, né? 11 horas mais 12 minutos e agora vamos falar a respeito do FGTS. Lembra aquela questão do FGTS, casa própria, habitação, né? Vamos falar sobre o fundo e o conselho, né, que rege esse fundo e que falou sobre 114 bilhões, se eu não me engano, de investimentos do Fundo de Garantia, do seu Fundo de Garantia. Vamos às informações que são da Agência Brasil. Conselho Curador do FGTS aprova orçamento de 117 bilhões para 2024. O Fundo de Garantia de Tempo de Serviço terá 117 bilhões para aplicar em projetos e políticas públicas previstas por lei. O valor consta do orçamento de 2024 aprovado ontem pelo Conselho Curador do FGTS. A quantia foi dividida da seguinte forma: 105 bilhões para investimentos em habitação, 6 bilhões para saneamento básico e 6 bilhões para infraestrutura urbana. O Conselho também aprovou um plano de ações para 2024. Na habitação, está prevista a construção de 538 mil unidades habitacionais no próximo ano. A maior parte dos recursos será gasta no programa Minha Casa Minha Vida, que terá 96 bilhões, vamos colocar aqui, né, à disposição, o equivalente a 90,1% do orçamento para habitação. Mais 2 bilhões estão destinados à habitação popular em geral. Dentro do orçamento da Minha Casa Minha Vida, 9,995 bilhões serão concedidos como subsídio a fundo perdido, sem recuperação do valor, para o desconto nas prestações por famílias com renda mensal de até R$ 4.400. O programa pretende conceder um desconto a 339 mil unidades habitacionais no próximo ano. A linha do Procotista, que beneficia a compra de imóveis de trabalhadores com conta do FGTS, terá 8,5 bilhões. Em relação ao saneamento e à infraestrutura urbana, o orçamento prevê que as obras das duas áreas beneficiem com 14,9 milhões de pessoas. Conforme o orçamento aprovado nos investimentos do FGTS, não comprometerão a saúde financeira do fundo. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a rentabilidade média das aplicações é suficiente para cobrir todos os custos projetados a formar uma reserva técnica. Supremo. O orçamento aprovado nesta terça pode mudar se o Supremo Tribunal Federal decidir igualar a forma de correção do dinheiro nas contas dos trabalhadores e da poupança. O julgamento sobre o tema foi interrompido no início do mês por um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Quando o julgamento foi interrompido, havia 3 votos a favor da mudança. Atualmente, o FGTS rende 3% ao ano, mais a taxa referencial ATR. A caderneta rende o equivalente a ATR mais 0,5% do mês, ou 6,17% ao ano, quanto a taxa Selic, juros básicos da economia, estiver acima de 8,5% ao ano. Pela fórmula atual, a poupança rende 8,26% ao ano no início de novembro. Segundo a Advocacia Geral da União, AGU, o FGTS teria que receber aportes anuais de 8,6 bilhões para arcar com as novas fórmulas de correção. Além disso, o pagamento de valores retroativos custaria 660 bilhões ao Tesouro Nacional. As informações são da Agência Brasil. Bom, vamos falar do FGTS, dessa questão do dinheiro que está sendo aplicado na habitação. Maravilha! O dinheiro do trabalhador que o governo não faz o repasse direito, não reajusta da forma correta. E agora a gente escuta falar que se acontecer isso vai prejudicar aquilo. Não. O dinheiro é do trabalhador. O governo pega do dinheiro do trabalhador e utiliza na sua infraestrutura e não paga por isso. Não paga.
Ele vai sim captar títulos de dívida pública no mercado e paga a taxa Selic para esses títulos. E para o dinheiro do trabalhador, ele quer fazer o que quer. Ele paga menos que a poupança. Então, se for reajustado, se for dado e retroativo, 660 milhões não, são 720 bilhões que têm que ser pagos aos trabalhadores desde 1998. Agora, é bonito, eu faço infraestrutura, eu construo casa com o valor do trabalhador. E para o trabalhador utilizar cotista lá, o valor é pequeno. Gente, pelo amor de Deus, respeito com o trabalhador, né? O dinheiro é dele. O dinheiro é dele. Você quer utilizar o dinheiro do trabalhador para financiar? O banco ganha dinheiro. O fulano ganha dinheiro. O trabalhador não pode aplicar o dinheiro dele? Que erro é esse? Que situação é essa? Eu, como liberal que sou, totalmente contra esse Estado que, né, quer prover tudo e manda na vida das pessoas e determina tudo, até como você vai usar o seu dinheiro. Sou totalmente contra essas normas CLT, fundo de garantia, esse monte de coisa que o governo diz que faz a favor do trabalhador, mas não faz. Então, deixo aqui minha opinião, que ainda, né, não é proibida. Sou totalmente contra. O que é o fundo de garantia? Já falamos isso aqui. O governo pega o seu dinheiro, usa como ele quer e não te dá o retorno necessário. Não dá. O fundo de garantia rende menos do que a poupança. Então, o seu dinheiro fica lá, o governo usa como quer e não te dá, né, os juros, para que fique mais claro para quem nos ouve, de acordo com o mínimo, que é a poupança. Então, sou totalmente contra. Deixo aqui a minha opinião nesse sentido. E vou além. Não acredito, em que pese estar aí com vistas para o Dr. Zanin, que o governo vá, né, porque o STF é um tribunal político, a gente sabe disso. Então, muito provavelmente, não será corrigido esse fundo de garantia. Essa ação que está lá vai acabar sendo favorável ao governo. E quem teve o seu dinheiro usado durante muitos anos para o governo poder fazer aí os seus programas sociais, não terá esse reajuste. Fazendo a ressalva aqui que não sou contra programa social, mas então que o governo readeque suas contas, faça melhor o seu orçamento e use o dinheiro do governo. Aliás, dinheiro do governo não, porque a Margaret Thatcher falava uma frase muito importante: não existe dinheiro público, não existe dinheiro do governo, existe dinheiro do pagador de imposto. Então, o governo que pegue o dinheiro que ele pega de você, de outra fonte, de outro imposto que você pague e financie esses programas sociais. Não o seu fundo de garantia suado do seu trabalho, que ele usa, faz o programa social e não te devolve de maneira justa. E você não pode retirar nem a qualquer momento. E você não pode retirar. O dinheiro é seu, mas você não pode tirar, não. Olha, fazendo uso aí de personagens ingleses e frases famosas, eu também vou fazer um uso de uma frase do Winston Churchill, que não há nada que o Estado te dê que ele não tenha lhe roubado antes. Vamos falar sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu entendo como uma das maiores enganações ao trabalhador brasileiro que existe. Porque o Estado babá chega para você e fala: você não tem condições de gerir o seu próprio dinheiro. Então nós vamos tirar uma porcentagem, eu vou cuidar, não vou te devolver correção praticamente alguma, porque 3% ao ano é realmente uma piada. E nisso você tem o seu dinheiro sequestrado, porque é seu, olha, o dinheiro é seu, ele está lá. Em tese ele está lá. Porque, mas você não pode usar. Porque como foi bem explicado pela doutora Denise e pelo Márcio, o governo utiliza esse dinheiro para infraestrutura, para diversos outros setores, quando não também para corrupção. Só que essa parte não tem uma destinação específica, mas a gente sabe que tem a destinação subjetiva. Então a grande verdade é essa, que o Estado babá, ele toma o dinheiro do trabalhador e ele não quer devolver uma correção decente. Gente, 6,6%, que é o da poupança, podendo chegar a 8,6%, não é nada. Isso ao ano não é absolutamente nada. Agora o governo insiste em querer pagar apenas os 3%. Legal que ele está sendo utilizado aí para habitação, né? Afinal de contas, é o dinheiro do próprio trabalhador, então nada mais justo do que ele utilizar para ele ter uma casa, né? Mas não é um imposto. Mas esse é o ponto. Não é um imposto, é o dinheiro do trabalhador. É o não dinheiro criou que imposto fica para habitação.
É uma espécie de poupança forçada que está sendo usado para esse fim. Ah, é para o trabalhador, etc e tal. Não é um imposto, vai utilizar ali para a construção de habitações para famílias de baixa renda. Se for favorável, tem que ter mesmo. A gente vai construir habitação, mas não das custas do trabalhador. Exato. Diminui o cabide, né, os apadrinhamentos lá em Brasília, que sobra dinheiro para poder construir casa popular. Corta a gordura, faz a coisa séria, vai sobrar dinheiro para construir. Faz a lição de casa, reduz Agora custo. você fica pendurado. E engraçado, o BNDES não te empresta 3% ao ano. Exato. O BNDES tem que construir obra em outros países. O que eu digo sobre essa questão do fundo de garantia é a questão da obrigatoriedade. Se fosse voluntário, você pegar o seu dinheiro e entregar na mão do governo porque ele supostamente cuida melhor do que você, ok. O problema é que qualquer trabalhador no Brasil que esteja sujeito a CLT, obrigatoriamente tem que deixar esse dinheiro no fundo de garantia, o que é lamentável. Dá liberdade para o trabalhador escolher qual é a instituição que vai cuidar do dinheiro dele. Você vai ver. Ao menos se pudesse fazer isso, que a pessoa pudesse escolher a instituição bancária que ela vai colocar o seu investimento, ok, bacana, mas nem isso. Garanto que ia dar muito mais de 3% por ano. Sem dúvida alguma. 11 horas mais 23 minutos, vamos agora à próxima matéria. Vamos falar sobre o convite de Flávio Dino na Comissão de Segurança do Senado, que foi feito, né? Foi aprovado pela comissão e agora ele está sendo convidado a participar. Vamos com as informações que vêm da agência Senado. Comissão de Segurança Pública aprova 2 convites para ouvir Flávio Dino. A Comissão de Segurança Pública aprovou durante a reunião ontem 2 requerimentos de convite ao ministro da Justiça, Flávio Dino, para a prestação de esclarecimentos. O senador Hamilton Mourão, por meio do requerimento, solicita informações sobre os objetivos do Plano de Amazônia para combater crimes ambientais e promover a segurança pública nos estados da Amazônia Legal. Na discussão da matéria, Mourão comentou que o plano que prevê a construção de 34 bases operacionais na região e questionou se o empreendimento vai ser só cimento e tijolo. No Exército Brasileiro, levamos 40 anos para colocar 25 a 26 pelotões especiais de fronteira. Gostaria que o ministro explicasse como vai ser isto. Outro requerimento, apresentado pelo senador Jorge Serf, e outros pedem informações ao ministro sobre 2 vezes que a Luciene Barbosa Farias, apontado como integrante do Comando Vermelho, esteve nas dependências da sede do Ministério da Justiça. Flávio Dino também poderá ser ouvido em audiência pública sobre as condições das pessoas presas em consequência dos ataques à sede dos Poderes da República em 8 de janeiro de 2023, caso seja confirmado a lista. As informações são da agência Senado. Bom, vai estar participando. Tudo isso acontece. Eu entendo que há também uma pressão, agora como ele foi colocado o nome para o STF, vai haver toda uma pressão, e já se falamos ontem aqui de que há um reposicionamento da bancada bolsonarista, do pessoal da oposição, para tentar minar o nome de Dino. Os outros 2 passam, o de Dino não. Essa é a iniciativa. E dentro dessa comissão, agora, que o Senado está fazendo o papel dele, vamos ver se vai ser sabatinado. É um convite, né? É um convite, não é uma intimação, né? É um convite, e sem querer desanimar quem fez o convite, acho que foi o Mourão, o Jorge Seif, enfim. Lamento dizer, mas o doutor Flávio Dino não irá. Nós estamos falando aqui de uma pessoa, um ministro, que destruiu e não encaminhou, em que pese tantos pedidos, as imagens do 8 de janeiro. E nada aconteceu. Além desses convites que foram feitos, ele desatendeu 10 convites. Não foi a nenhum. Cada hora alegava uma coisa. Um dia eu tô com dor de barriga. Depois falta de segurança. A última foi essa, falta de segurança. Tá, mas a pessoa entra na favela da Maré sem escolta. Vimos essa cena logo no início do ano. O ministro Flávio Dino foi o que entrou na favela da Maré sem nenhum tipo de escolta. Quem tem a coragem de... Foi durante a campanha. Durante a campanha. Quem tem a coragem de entrar numa favela no Rio de Janeiro sem escolta? Ninguém. Flávio Dino entrou. Nós estamos falando aqui, um dos requerimentos diz aqui para que ele preste esclarecimento, já que a
a dama do Comando Vermelho, né, teve as passagens pagas pelo Ministério da Justiça, entrou pela porta da frente. Um dos requerimentos é para que ele explique isso. Agora, vocês acham que ele vai comparecer lá às vésperas de galgar o mais alto grau, né, da Justiça, que é o STF? Ele vai sim ganhar essa cadeira. Ele será, essa sabatina mais um circo. Um circo, né, para cumprir lá um protocolo. O nome do Flávio Dino será aprovado sim, e vou deixar aqui para que fique registrado e vocês me cobrem depois. O ministro Flávio Dino vai fazer o Alexandre de Moraes parecer uma moça. Aguardem. Flávio Dino é do Partido Comunista. Do Partido Comunista, extremamente autoritário, arrogante. Todas as declarações que nós vemos dele é nesse sentido, é minha Polícia Federal, é minha gente. Ele lê na cartilha do Marx, do Lenin, nada além disso. E as pessoas que falavam na campanha, é exagero falar que o Brasil vai virar comunista, que não sei o quê. Um comunista vai assumir o mais alto grau da justiça, né, da corte judiciária aqui. Sabe Deus quanto tempo vai ficar, né? Me parece que até 2043, uma conta assim. Então, sinto dizer, ele não vai comparecer a esses convites. Certamente vai rasgar e jogar na lata do lixo. A oposição vai ficar chupando o dedo e daqui a poucos dias ele vai assumir a cadeira no STF. Júnior. A grande verdade é que realmente ele não vai comparecer. Ele já não compareceu antes, não vai ser agora que ele foi elevado ao cargo de Deus que ele vai comparecer aos plebeus do Senado Federal. A grande verdade é essa. Sim, ele teria muitos esclarecimentos a prestar, não só sobre essa questão dos presos do 8 de janeiro, mas também sobre a outra temática, né? Então, é uma situação para lá de lamentável. Não adianta aí a oposição fazer pressão, esse tipo de coisa. Colocaram uma pessoa com um perfil extremamente autoritário e que vai fazer aquilo que bem entender. E como bem disse a Denise, realmente o Alexandre de Moraes vai parecer uma pessoa muito comportada perto do que será Flávio Dino. Infelizmente, essa é a grande verdade. Bom, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. 11 horas mais 29 minutos. Vamos para a próxima matéria agora. E agora vamos falar dessa questão da Comissão de Infraestrutura, que quer manter, né, a isenção para a questão do transporte no Norte e Nordeste. Como eu sei que o Júnior conhece bem sobre essa matéria, vamos falar a respeito, então. As informações vêm da agência Senado. SEI prorroga até 2031 isenção de imposto sobre cargas do Norte e Nordeste. A Comissão de Serviços e Infraestrutura aprovou ontem o projeto de lei 1765 de 2019, que prorroga até dezembro de 2031 a isenção do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante sobre as cargas com origem ao destino nas regiões Norte e Nordeste do país. A PL da Câmara dos Deputados recebeu parecer favorável do senador Eduardo Braga com emendas e foi lido pelo senador Lucas Barreto. A matéria segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI. Traduz para a gente. Eu não vou me atrever a comentar, tendo um advogado de direito marítimo do meu lado. O adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante, ele é um tributo aí que foi criado para que se renovasse a Marinha Mercante brasileira. De verdade, ele nunca foi aplicado. Um tributo para renovar a Marinha Mercante. A Marinha Mercante é privado ou é estatal? Isso é uma grande pergunta que não tem uma grande resposta, né? Porque uma boa parte desses estaleiros, eles eram basicamente para fortalecer as plataformas da Petrobras. Só que, em um dado momento, ele também deveria ser para fomentar a criação de novos estaleiros para servir a Marinha Mercante. Norte do Brasil? Em todas as regiões. Basicamente, a coisa se concentrou pelo estado do Rio de Janeiro. Então, mas, enfim, não foi muito além disso. Houve no governo Bolsonaro um desconto aí de 50% sobre esse tributo, que é o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante. Esse desconto ele foi totalmente destituído com a entrada do governo Lula e foi mantido aí uma certa alíquota para produtos que tinham como destino o Norte e o Nordeste do Brasil para tentar um fomento econômico. Não se conseguiu muita coisa, afinal de contas, não adianta a gente fomentar aí um transporte, fomentar a economia de portos que tem baixa ou quase nada de estrutura.
Se a gente for comparar a movimentação do Porto de Santos com os portos do Nordeste, o Porto de Santos sozinho engole todos eles ali com muita sobra, né? Então, o governo, numa tentativa desesperada de tentar aumentar aí o comércio, tentou essa medida que, mais uma vez, quedou incompleto e vão, né? Então, na verdade, a isenção dessa taxa para as cargas que seguem manutenção até 2031. Exato. As cargas que seguem. Nós estamos falando aqui da navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem e também navegação de longo curso, né? Porque podem vir ali mercadorias de fora do país e que vão ter esse benefício fiscal. Chama a atenção porque, assim, é lógico, o grande consumo se está concentrado na região sudeste, né? Principalmente em São Paulo. Então, claro, o cara não vai descarregar a mercadoria no norte e nordeste, sendo que ele tem um porto aqui muito mais próximo. Exato. Chega muito mais perto aqui e descarrega aqui. Tem muita questão logística também. Acredito eu que a intenção do governo aí teria sido de tentar fomentar novas unidades Fabris no Nordeste, né? Mas, infelizmente, talvez a coisa não tenha andado conforme se pretenderia. A extensão desse benefício até 2031 ainda dá uma margem, como, por exemplo, nós temos aí uma fábrica de automóveis chinesa para produzir veículos elétricos que está instalada na região de Camaçari, comprou inclusive a planta que era da Ford. Então, provavelmente isso pode ser um bom benefício e que novas empresas se instalem no Nordeste e que fomentem ainda mais aí a região. É necessário, afinal de contas, é bom que se ressalte que os estados do Nordeste, praticamente todos, têm mais beneficiários do Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Então é uma medida que se faz necessária. Essa questão da marinha mercante, então, esse imposto seria para construção de estaleiros, produção de navios. Exato. Exato. Seria um incentivo para que se para que se fomentasse a marinha mercante no Brasil, que infelizmente não decolou. Seria bom que esse tipo de incentivo tivesse impulsionado como foi na Coreia do Sul. A Coreia do Sul começou a sua construção de estaleiros, hoje ela é líder mundial na construção naval, né? Até citando aqui a Hyundai, ela é líder mundial nessa fabricação de navios mercantes e entrega com pouquíssimo prazo perto das suas concorrentes. Tudo fruto de incentivo estatal que teve da Coreia do Sul. Infelizmente não foi o caso aqui no Brasil, que o adicional de frete não serviu para muita coisa. A Denise, quer comentar alguma coisa? Não. Você quer navegar nesse assunto? Não vou me arriscar por esse lado, por esses mares, essas né? águas mais profundas. Mais profundas, que o Dr. José Luiz é especialista em direito marítimo. Então... Recordem-se que navegar é preciso e viver não é preciso. Só nós e Jack Sparrow. Vamos lá, vamos à próxima matéria. E foi a aprovação pelo Senado a criação do Dia do Rosário. É isso mesmo, o Dia do Rosário. Nós vamos estar falando a respeito. É lógico, o Brasil é um estado laico e, claro, a maior parte da população no país é católica e o dia vem homenageando a ação, né? Essa ação dos católicos, o Rosário. Vamos às informações que vêm da agência Senado. Criação do Dia Nacional do Rosário de Virgem Maria vai à sanção. Aprovado em plenário ontem, em votação simbólica, segue para a sanção presidencial um projeto de lei que cria o Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria, a ser celebrado anualmente em 7 de outubro. A PL 4.943 de 2003 da Câmara dos Deputados foi aprovada na forma de relatório do senador astronauta Marcos Pontes, anteriormente analisada pela Comissão de Educação. O projeto segue para a sanção presidencial. De repente, foi para as estrelas, viu Deus, falou, opa, deixa eu... É assim, né? O astronauta apareceu, gente. O astronauta apareceu. O astronauta apareceu. O nosso senador astronauta apareceu. Não vemos o astronauta muito, né? Que coisa. Então, tá aí. Eu fico bem tranquila nesse sentido, porque eu não votei no astronauta, eu votei na doutora Janaína Pascoal, tenho muito orgulho, uma mulher muito inteligente, advogada também, combativa. Se tivesse ganhado, talvez o Senado teria uma voz a mais lá para defender tantas pautas importantes. Mas, enfim, a matéria fala sobre instituir o Dia Nacional do Rosário, que eu acho muito bom.
Espero que realmente seja sancionado. E as pessoas falam, mas o Estado é laico. Ok, o Estado é laico, mas isso não impede que se tenha referências e que se adote uma religião nos lugares, na escola, né? Eu vejo tanta gente criticando, tem que tirar crucifixo das repartições públicas. Por quê? Eu acho que isso é uma tremenda bobeira e desnecessário. Até porque as pessoas criticam muito a Igreja Católica sem conhecer de fato a história, sem estudar. Então aproveito e deixo a dica aqui de um livro que eu estou lendo super interessante para que a pessoa que queira criticar, porque você fazer crítica não tem problema, você pode criticar e dar a sua opinião, mas você precisa fazer crítica embasada e sabendo das coisas, né? Então deixo esse livro como indicação para quem quer criticar e também para quem quer defender, especialmente para as universidades católicas, para as escolas católicas, né? O livro chama-se Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Essa é a grande verdade. Se nós temos universidades hoje em dia, hospitais, ciência, tudo isso foi defendido, protegido e fomentado pela Igreja Católica. Querem um exemplo? O famoso cromossomo X e Y, né? A genética. Quem descobriu a partir da observação da natureza, a história das ervilhas de Mendel, quem estudou ciências lembra, foi um monge que estava, enfim, lá na sua reclusão, começou a observar as ervilhas e descobriu essa teoria, assim como tantas outras que o livro fala, né? Sobre muitas coisas, sobre astronomia, sobre a ciência. A Igreja Católica foi uma das que defendeu, inclusive quando o Império Romano caiu, a Igreja Católica fez todo esse trabalho de proteger livros, história e tanta coisa que nós temos hoje. Então, que bom, espero que seja instituído, sim, o Dia do Rosário, que nunca é demais, né? Pedir para Nossa Senhora a proteção, especialmente para o Brasil, que vive tempos tão difíceis. Vamos lembrar que Nossa Senhora da Conceição Aparecida é considerada não, é a padroeira do Brasil, né? Então, agora vamos falar aqui sobre o Dia do Rosário. Aliás, só um ponto antes disso. Denise citou sobre essa questão da Igreja Católica ter construído a civilização ocidental, e muita gente fala que a Igreja é contra a ciência, esse tipo de coisa. Vou fazer um comentário bem breve sobre isso. A Academia de Ciências do Vaticano, ela possui 70 prêmios Nobel. 70, para você ter uma ideia. Os grandes cientistas brasileiros, que tanto foi falado em diversos temas aí, não temos nenhum. Então, só para a gente ter uma ideia de quanto que a igreja não é anti-ciência. Mas vamos pular aqui agora para essa questão do Dia do Rosário. A data que foi escolhida, talvez, aliás, até espero que o senador aí, o Marcos Pontes, ele saiba disso. É uma data muito significativa para o Ocidente. É o dia da vitória da Batalha de Lepanto. E justamente por isso que se instituiu o Dia do Rosário. Foi instituída pela Igreja Católica, né? Porque durante essa batalha de Lepanto, todos que foram lutar rezaram antes o Rosário, e se acredita que teve a intervenção de Nossa Senhora do Rosário nessa batalha, que fez com que a frota católica derrotasse os turcos otomanos e fez com que o Ocidente ali, a Europa, se visse livre desse domínio muçulmano que havia na época. Então, sim, é uma data bastante significativa. Espero que seja comemorada da forma correta, principalmente pelo clero brasileiro, que ignora muitas vezes essas questões importantes que envolvem os santos da Igreja Católica, né? Então, de certo modo, fico muito feliz com essa instituição. Espero que faça um bom proveito da data. Vamos ver se será sancionada, né, doutor? Porque paira ainda... Eu acredito que sim, né? Afinal de contas, diz o Luiz Inácio que ele é católico, então acho que não deve ter nenhuma objeção. Deus é brasileiro. Funciona. 11h41, é bom, 11h41. Bom, e a última matéria de hoje nós vamos estar falando sobre a questão da taxa de lixo. Em 2022 foi instituída uma taxa de lixo na cobrança no município de Cubatão. Houve toda uma controvérsia em cima dessa situação e houve a revogação dessa cobrança. Porém, para que você não seja cobrado disso nos tribunais, é necessário que você faça um pedido formal para não ter obrigação de pagar. Vamos falar nisso
a matéria que veio da própria Prefeitura Municipal de Cubatão. Vamos às informações. Termina sexta, dia 1º, prazo para solicitar a remissão da taxa de lixo de 2022. A Prefeitura de Cubatão informa que termina na próxima sexta o prazo para solicitar a remissão da taxa de coleta de resíduos sólidos da TCRS do exercício de 2022, também conhecida como taxa de lixo. Quem não quitou o imposto no ano passado ou quem pagou deverá realizar a declaração de atualização do imóvel acessando o link disponível no site da Prefeitura. Após o preenchimento do formulário, o interessado receberá um e-mail que servirá de comprovante de deferimento da cessão da remissão da TCRS, não necessitando mais pagá-la. E atenção, a remissão da vida só acontecerá mediante essa atualização cadastral. O contribuinte que não fizer poderá ser cobrado pela taxa de 2022 com acréscimo de juros e correção e multa. Já os munícipes que quitaram os pagamentos da taxa de lixo também devem fazer o cadastro e depois solicitar a compensação desse crédito, registrando o pedido no setor de protocolo da Prefeitura, localizado no prédio do Paço Municipal, na Praça dos Emancipadores. A Secretaria de Finanças informa também que os contribuintes têm até sexta-feira, dia 1º de dezembro, para realizar os processos de remissão e compensação de crédito. Só eu falar aqui, então para você que tem que receber, você faz a compensação registrando o pedido no setor de protocolo da Prefeitura, localizado no térreo do Paço Municipal de Cubatão, tá? Então, se você quer receber, você vai lá e faz o pedido. Se você não quer pagar, para você não pagar, você faz pela internet, tem que se recadastrar. Duas formas, duas situações. É engraçado, eu tô rindo porque como o poder público funciona, né? Primeiro, eu cobro de você. Instituo lá uma taxa de lixo. Quem pagar, se pagar, eu vou usar o seu dinheiro. Depois você reclama lá que você pagou a mais, pede essa compensação e dá trabalho, né? Então, veja, institui uma taxa de lixo. Se você não quiser, você tem que ir até a prefeitura, o órgão público, preencher lá um requerimento, e isso dá trabalho, né? Você vai perder tempo, você vai ficar numa fila para dizer que não quer pagar. E caso você tenha pago em 2022, você também tem que fazer esse trâmite lá pedindo a compensação. Então, primeiro eu cobro, depois discute se deve ou não. Quem não quiser tem que vir aqui. Mais ou menos parecido com o imposto sindical, que quem não quiser pagar, né, e ver esse desconto direto na folha, no olerite, tem que ir até o sindicato, enfrentar uma fila e fazer lá, justificar por que não quer pagar. Enfim. Situações ali que sempre criam um óbice aí para que o contribuinte se livre de alguma taxa, né? Ao menos, com tanta tecnologia hoje, deveriam ter disponibilizado um meio eletrônico que se pudesse fazer isso, né? Mas, entre brigas na Câmara e impostos aí que são cobrados diretamente, essa é a realidade do executivo no Brasil, infelizmente, especialmente aqui na cidade de Cubatão. Me chama a atenção ter que atualizar o cadastro, né? Foi atualizado na cobrança? Mas tudo bem. Dia 1º é o último dia para que você tem para recorrer dessa situação. Então faça isso para você não ser cobrado. E que observe o carnê, né? Porque muitas vezes o carnê do IPTU vem com essas taxas e tal, e a pessoa ali acaba pagando, não atenta, né? Vai lá no dia, manda para o banco, às vezes até em débito automático. Então fiquem atentos, porque é um valor que, se você não quer pagar, né? Não tem que pagar, você precisa ficar atento antes de mandar isso para o banco. Perfeito. 11 horas mais 45 minutos, finalizamos? Finalizamos o Virtual News dessa quarta-feira, Denise. Júnior quer falar rapidamente sobre o Santos Futebol Clube? Sim, eu tô... o Santos aí tá às vésperas aí da sua eleição, que vai ser realizada no dia 9 de dezembro. Eu tô participando da Chapa 1, que é a do Ricardo Agostinho. Eu tô como conselheiro da chapa. Estamos aí nessa torcida para que ele seja eleito presidente do Santos. Dentre os nomes, eu entendo que é a grande e melhor opção para o Santos Futebol Clube. Temos aí candidatos fortes aí como o Rodrigo Marino, temos o
o ex-presidente Marcelo Teixeira, que já teve aí o seu momento na presidência do Santos. Acho que está na hora da gente renovar as coisas pelo Santos Futebol Clube. Então espero que os sócios aí, se tiver algum sócio escutando, procure as ideias aí da nossa chapa 1. Queremos fazer o melhor pelo Santos Futebol Clube e que ele retorne aos seus dias de glória aí. A eleição é dezembro? No dia 9 de dezembro, cai num sábado. Tá próximo, né? Tá próximo, tá aí próximo. do lado. 10, 11 dias já tá chegando a eleição. 10, 11 dias já estamos aí. Vão votar tanto aqui como na capital também, né? É possível o voto na Vila Belmiro ou o voto online. Dessa vez não teremos opções de voto na Federação Paulista, vai ser só online ou na Vila Belmiro, ou seja, ou presencial ou online. Entra lá na plataforma, faz o seu login. Entra na plataforma do Sócio Rei, você escolhe lá o seu modo de votação. Se você quer presencial, você vai até a Vila Belmiro, que nunca é demais ir na Vila Belmiro. Ou então, se você não estiver em Santos no dia, estiver até fora do país, mude para o voto online e aí você consegue votar de qualquer lugar do mundo. Aproximadamente menos de quantos torcedores participam na votação? Algo em torno de 8 mil sócios estão aptos ao voto. 8 mil sócios para votar. Dos que já fizeram essa modificação aí pro voto online, tem algo em torno de 4.500 pessoas. Então deve chegar no número aí entre 5 e 6 mil pessoas. E a participação, 90%, 100%? Como é que é? Acredito que por conta do voto online a participação vai ser maciça, o que é importante, né? É um momento democrático pro Santos. A pessoa no celular vota. Exatamente, pelo celular ela consegue votar, ela vai receber um tokenzinho para poder validar o seu voto. Então é um processo bastante simples e que eficaz e que contamos aí com o sócio do Santos Futebol Clube. Vão imprimir o voto? Olha, o que eu sei é que o que está na urna já vai estar impresso, né? Não vai ser com urna eletrônica. Alexandre de Moraes que não nos escute. Sucesso para o Santos Futebol Clube, dessa democracia santista, e a escolha é sempre melhor no entendimento dos eleitores. E aí, sucesso para você também. Exatamente. Vamos chamar de Júnior Conselheiro Santista. Vota em Chapa 1, por favor. É isso aí. Denise, chegamos ao finalzinho do nosso bate-papo. Chegamos ao final, estive ausente aqui por uns dias, mas agradeço a atenção de todos. É sempre uma delícia participar desse programa, então desejo um ótimo término de semana aí para todo mundo, para Márcio, Dr. José Luiz e Maria Clara, que fiquem todos bem e aproveitem o dia. Agradeço mais uma vez, Márcio, pela oportunidade, Maria Clara, doutora Denise. Vamos aí resistir a esse restinho de semana aí, tá um calorzinho bacana e vamos em frente aí, muito bacana participar aqui, ficamos algumas semanas ausentes aí, né, então estamos de volta. Força para todos nós e não se esqueçam, em Chapa 1, hein? Chapa 1, lembrando que a situação do Clube do Santos, que teve há pouco, próximo do rebaixamento, e está saindo desse fantasma do rebaixamento, o Santos é um time que representou o país em tantas oportunidades e de formas tão gloriosas, merece sim sempre o seu lugar de destaque no cenário, não apenas nacional, no cenário mundial. É verdade. O Santos, afinal de contas, tem entre as suas fileiras de jogadores nada mais, nada menos que o rei Pelé. Exato. É um legado gigantesco que precisa ser colocado em alta e nunca pode ficar embaixo. Perfeito. E assim encerramos o Virtual News desta quinta-feira, agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição no site da Virtual, rv1.com.br, como também nas redes sociais, viu, no canal do YouTube. Agradecendo a Denise, agradecendo a Júnior, agradecendo a Maria Clara. Excelente quarta-feira para você, fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.